Boa noite a todos, que Jesus esteja conosco, que os seus ensinamentos venham para nós hoje com bastante facilidade de entendimento, que a gente possa aproveitar bastante. Sexta-feira agora, dia 8, nós costumamos comemorar o Dia das Mulheres. Então é um dia especial para nós todas, de muitas lembranças, de muito carinho, de todos os nossos queridos, né, para conosco. Um dia especial porque a mulher não é melhor que ninguém para ter um dia especial, mas a mulher é a mãe, é a amiga, é a irmã, é aquela que se coloca à disposição para ouvir, para acompanhar, para estar junto, né? É a que tem mais paciência um pouco, a que se doa mais. Talvez seja por isso que, então, apesar que nós sabemos que houve uma história toda, né, lá atrás, das mulheres trabalhadoras lá nos Estados Unidos, que fizeram um protesto e houve um problema muito sério para elas em decorrência do protesto que fizeram, e a partir daquele dia, então, instituiu-se o Dia Internacional da Mulher. Não sei bem, eu estou falando, mas não sei bem se é internacional ou se é nacional, mas é o Dia da Mulher. Mas a gente sempre leva para o lado da mulher mãe, da mulher cooperadora, da mulher professora, da mulher amiga, daquela que está ao lado, né? E essa mulher nós temos todos os dias no exemplo em nossas vidas. As nossas mães, irmãs, as nossas tias, avós, nós também, que já estamos em situações de papéis iguais, né? Já irmãs, mãe, tia, que somos também, avós, muitas de nós já somos hoje. Então, essas mulheres todas têm sim que ter o seu dia de lembrança mais especial, mas que façamos todos nós uma comemoração. Só que nós estamos falando do hoje, nós estamos falando agora das mulheres de hoje, né? Mas hoje, para nós, perto das mulheres de há 2000 anos atrás, aquelas que viveram com Jesus, a vida para nós hoje, apesar dos seus percalços, apesar das dificuldades todas que todas nós temos, mas é muito mais tranquila, muito mais fácil, muito mais justa, né, do que as mulheres que viveram na época de Jesus. Então foi lá que eu fui buscar o exemplo e trazer para nós o exemplo, né, e a força dessas mulheres que foram guerreiras, que foram corajosas, e que muitas delas se transformaram para poder acompanhar Jesus, para poder também viver melhor um pouco as situações difíceis que elas viviam. Então, nós fomos lá nas mulheres do Evangelho, e é esse o título, é esse o tema, né, dessa exposição de hoje. As mulheres do Evangelho, aquelas mulheres fortes, que viviam toda uma situação difícil e que superaram, muitas delas se superaram muito, 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 ouvindo o Evangelho de Jesus, aceitando Jesus, se transformando pelo amor que elas tiveram por Jesus e pelo seu Evangelho. Então, nós vamos lembrar hoje de 3 dessas mulheres, 3 que nós encontramos exatamente nesse livro Boa Nova, que é um livro muito especial para a gente ter em casa, para a gente estar sempre lendo, recordando,
as histórias que o irmão Humberto de Campos, ou irmão X, né, como ficou depois, traz para nós, através da psicografia de Chico Xavier. Ele conta histórias lindas dos bastidores, vamos assim dizer, coisas que nós não temos relatos na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Nós temos, sim, através desse espírito que na Terra foi um repórter e continuou, porque nós continuamos sendo, na vida espiritual, aquilo que fomos aqui. E Humberto de Campos não fez diferente, ele continuou lá no mundo espiritual, fazendo as reportagens, indo entrevistar esse, entrevistar aquele. Ele entrevista Judas uma vez. Não tem nada a ver com a nossa história, mas já que estamos falando de Humberto de Campos e dos seus feitos, né, que trouxe muita luz para nós do mundo espiritual, ele uma vez entrevista Judas. Judas já havia se recuperado de toda aquela situação. Judas já era um homem que tinha agora se resgatado do que acontecera na época com Jesus. Mas mesmo assim, ele ainda se sentia, ele conta para Humberto de Campos, que ele se sentia muito triste nesses dias, como nós estamos agora, como é que chama mesmo esse tempo? Da Sexta-feira Santa, especialmente, né? E no sábado de Aleluia, isso que eu queria lembrar. O sábado de Aleluia, que nós comemorávamos muito antigamente, até que hoje em dia já não está tão em moda essa coisa de pregar um boneco num poste ou numa árvore, malhar bastante ele e depois ainda queimar, dizendo que era o Judas, né? E aquilo, quase que todas as cidades, em todos os lugares, era costume, se fazia muito. Há uns 30 anos atrás era bem comum isso. Hoje já a cultura já está mudando nesse aspecto, né? Já estamos deixando para trás muitas dessas ideias que nós tínhamos, que estava muito intrincado na nossa cabeça, graças a essa doutrina de luz que está trazendo muito entendimento para nós. Nós já estamos deixando de praticar aquelas mesmas coisas que vínhamos. Às vezes nem sabíamos direito o que era, mas era uma cultura já. E Judas, mesmo esclarecido, ele às vezes se sentia triste, porque ele via que o povo ainda tinha a ideia dele um traidor. E ele se sentia triste, porque fazia com que ele voltasse, né, aquele tempo e se lembrava outra vez daquilo que havia acontecido, e ele ficava triste. Humberto de Campos traz essa reportagem para nós, contando essas situações lá do mundo espiritual. Mas voltando ao nosso Dia das Mulheres, e falando das mulheres do Evangelho, agora, nós vamos trazer 3 mulheres dessas bem lindas mesmo. Só 3, né? Porque foram tantas mulheres que seguiram Jesus quando ele estava conosco, foram suas discípulas até, apesar de que na literatura espírita, nem na Bíblia não se encontra muito falando sobre as discípulas de Jesus, só se fala dos discípulos, dos homens, né? Porque na época também as mulheres não tinham muita importância. Então, mesmo que elas fizessem o mesmo que os homens faziam, não era contado como feito, e sim, os homens tinham feito. Então, era falado sobre os 12 apóstolos de Jesus, o que eles faziam, para onde iam, o que falavam, com quem se relacionavam, suas famílias, até mães, tudo mais, e delas quase nada. Nós vamos saber mais agora com a doutrina espírita, que nós temos esses fatos que são trazidos para nós, através dos nossos médiuns maravilhosos, que foi Chico, que é ainda o Divaldo Franco, né, trazendo fatos do mundo espiritual através desses espíritos
benfeitores que fazem com que essas coisas cheguem até nós para que nós ficamos conhecendo da vida desses heróis, desses guerreiros que fizeram com que o Evangelho de Jesus chegasse até hoje. E entre eles, as mulheres fizeram o seu papel, e muito bem feito, por sinal, com muito amor, muita abnegação, e sempre com muito mais dificuldade que os homens, porque elas enfrentavam também o preconceito todo, né? Os maridos que não queriam. E por falar nessa história de maridos que não queriam que suas esposas tivessem esse contato com Jesus, com o Evangelho, com os amigos de Jesus, os discípulos, que tivessem essa vivência, um deles, por sinal, é o marido, é o esposo da Joana de Cusa, que nós vamos falar dela, trazendo ela para a nossa história como uma dessas mulheres iluminadas que foram no tempo que estiveram com Jesus. Joana de Cusa era a esposa de um homem muito importante na época lá na Galileia. Ele era assim uma espécie de mordomo, né? Um serviçal de alta estirpe do Herodes, que era o governador da Galileia na época. Então ela era bem conceituada, como ele também muito conceituado, o esposo Cusa. Por que ela era Joana de Cusa? Porque as mulheres levavam o nome do marido. Ela era Joana do senhor Cusa. É como se fosse assim, Maria é esposa do seu Antônio. Então é Maria de Antônio, ou do Antônio, entendeu? Ela não tinha o nome dela. Ela tinha que agregar ao nome dela o do marido. Então, Joana de Cusa, ela era uma dessas mulheres que, na época de Jesus, ela era bem de vida, bem relacionada, bem situada na sociedade deles da época, mas por causa do cargo do marido, mas ela era infeliz, porque ela não aceitava a maneira como ela vivia dentro de casa, com aquela tirania do esposo, que ele era muito rigoroso, cruel mesmo, muitas vezes. Ele era um homem que tinha uma religiosidade muito forte, muito severa com os costumes, e ela já estava toda iniciada no Evangelho de Jesus, que ela já ouvia, que ela já trazia as amigas em casa e contavam, ela já dava pequenas saídas e ia estar com Jesus onde ele estivesse, se ele estivesse perto da sua casa. Então ela já fazia todos esses movimentos em torno desse Evangelho, que era a boa nova do momento, que trazia uma outra ideia, não mais aquela ideia tão dura, tão severa, que era a ideia que reinava entre todos ali na época. E o marido detestava, não queria nem saber de ouvir falar nesse rabi, nesse nazareno, que estava trazendo tantas ideias diferentes e mexendo com a cabeça de todos naquele tempo. Mas Joana persevera. E uma dessas vezes em que ela consegue estar junto com Jesus, ela pede a ele que lhe dê uma explicação do porquê, como é que ela faria nesse caso. Se Jesus acha que... Ela conta a Jesus tudo que ela padecia dentro de casa, né? E pede a Jesus um conselho de que, se ela
querer transformar o outro, porque se o outro não está com, o outro não vai entender, ainda vai se blindar, né, se retratar, o máximo possível para que nada passe para ele. Só um minutinho que apagou o seu microfone. Não tá? Não, apagou. Ah. Tá. Então, como Jesus então explica a ela que ela aproveitasse tudo que ela estava aprendendo desse evangelho, dessa boa nova, e aplicasse para ela. E que deixasse o esposo, porque cada um tem o seu momento. Que ela continuasse sendo a mãe e a esposa que ela era, a companheira, porque naquele tempo não tinha como sair de uma situação assim. As mulheres, elas viviam em segundo plano, em todos os sentidos. E não adiantaria ela se revoltar, se rebelar ou querer qualquer uma outra situação, porque ele era o Senhor, o marido era o Senhor de tudo, e assim as coisas teriam que continuar. Então, o que é que Jesus fazia para que ela encontrasse a calma, a paz dentro do seu coração? Jesus dizia a ela que ela fizesse o que ela tinha que fazer. Se incomodasse, se importasse com ela, com seus passos, com o seu coração, em que momento ele estava, e que ele, esse coração, precisava ser apaziguado, acalmado. Só ela podia fazer isso, com as mudanças de pensamento, de atitude, de ver as coisas, e, enfim, mudanças radicais ela teria que fazer. E aceitação. Aí Jesus coloca, ninguém está no momento, numa situação por acaso. Tudo é por conta de Deus. Tudo é conforme a sua vontade. E que ela esperasse, perseverasse. Porque perseverasse no amor, na solidariedade, na amizade, mas que não tentasse nada para ele, e sim por ela. Nós não podemos fazer nada para o outro se nós não estamos prontos. Se o trabalho não foi feito em nós primeiro, para que estejamos fortes e pudermos trabalhar com o outro depois. Assim foi feito, e Joana aceitou as suas ideias, e Joana botou tudo isso, todos esses planos em execução, e teve uma vida até mais tranquila, mais feliz, quando dali uns tempos lá na frente, porque o mundo dá as suas voltas, esse marido que estava numa situação muito boa, privilegiada mesmo dentro da política, com tudo ali direitinho para ele, amizades, parecia que estava tudo seguro, tudo muito bem, as coisas mudam. Herodes sai, acaba o poder dele, e o marido também é colocado fora. Aí começam a vir os tempos difíceis, as dívidas que começam a aparecer, ele não arruma emprego porque não é um homem bem quisto, ele tinha feito muitas coisas ruins durante a sua permanência ali dentro da casa de Herodes, e ele não conseguia mais nada. Aí vem a doença, vem os tempos muito difíceis mesmo para ele, e ele desencarna. Joana de Cusa fica só, com um filho, para continuarem vivendo, sem nada. Aquela mulher que tinha tudo, tinha até as servas que lhe serviam dentro de casa e a ela, e ela agora é obrigada a trabalhar, fazer serviços humildes, porque ela não sabia fazer outra coisa. Mas ela foi à luta, só que agora o seu coração estava preparado. Ela tinha aqueles ensinamentos que havia aprendido com Jesus. Jesus não estava mais nessa altura, junto com ela, que Jesus também havia partido. Mas ela já tinha adquirido toda aquela consciência e agora ela continuava a sua vida. Foi fazer o quê? Foi fazer aquilo que ela sempre quis fazer. Trabalhar para os pobres, se juntou a eles, porque ela também agora era. Mas ela foi trabalhar junto deles com o coração cheio de amor, com a consciência muito aberta para poder acolher aqueles que vinham pedir a sua ajuda,
E assim ela fez a sua vida toda. Lá no finzinho, lá na sua velhice, com o filho já homem junto dela, ela é pega junto com outros cristãos e é presa e é colocada numa noite, numa fogueira, armaram tudo, e ela ia ser, como foi, imolada, né? Sacrificada ali naquela fogueira. Então ela vai até o fim, com a fé em Jesus, com a fé nesse Deus maravilhoso que ela descobria, porque ela já temia Deus, agora ela amava Deus por causa dos ensinamentos de Jesus. Então a fé dessa mulher é muito grande, ela persevera e ali, mesmo amarrada, esperando eles atearem o fogo, seu filho perto, e eles perguntam se havia algum desses, cheio de cristãos na mesma situação, e os carrascos perguntam se havia alguém que queria negar aquele Nazareno, negar aquele Cristo, negar as suas instruções, o seu evangelho. E o filho dela, então, grita, chorando, mãe, faça isso, negue esse homem que você ficou enlouquecida por ele e nos trouxe até esse momento. E ela diz, não, meu filho, eu vou até o fim, e tu também. Porque Jesus fez isso por nós. Jesus se deixou imolar por nós. Agora é o nosso momento. E assim aconteceu. E hoje, Joana de Cusa, que já começou a trabalhar e a ter o entendimento do Evangelho de Jesus e desse Deus de justiça e de amor. Hoje ela é a mentora de Divaldo, a Joana de Ângeles. Continua conosco, continua de forma diferente. Não mais aqui conosco, mas conosco, através dos livros que por Divaldo chegam até o nosso conhecimento e nos ajudam tanto. Todos os livros de Joana de Ângeles são livros totalmente dirigidos ao nosso íntimo, ao nosso estado emocional. As coisas que mexem mais com a nossa vida e que muitas vezes são elas as responsáveis para nos levarem para uma cama e para o desencarne por uma doença séria que hoje, por falta de entendimento das coisas de Deus e de Jesus, do seu evangelho de luz, nós estamos nos deixando abater de maneira muito fácil. E vamos para a cama, ficamos doentes e somos levados. Lendo hoje vamos dizer assim, esse anjo para todos nós, que ela se torna, né, Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo, nos trazendo essas bênçãos, dessas palavras que nos põem para cima novamente. Ela continua a sua trajetória, que ela aceita quando estava com Jesus. Joana de Cusa é essa linda mulher que passa pela nossa vida várias vezes, talvez, porque, de repente, alguns de nós estivemos também lá na época, junto com Jesus, junto com ela. E hoje estamos aqui, precisando dela novamente. Vamos falar agora de uma Maria. Maria de Magdala, ou Madalena, né? Essa mulher também maravilhosa, nós trouxemos, também pelo mesmo motivo que ela foi escolhida por Jesus para recebê-lo logo depois do seu... depois que ele ressuscita, vamos chamar assim, nós espíritas já entendemos diferente. Assim que Jesus volta para mostrar para nós que não havia morte, que ele estava ali, era em espírito, mas para nos mostrar que nós não morremos, nós espíritos, que a vida continua, que quem tem um fim ou uma transformação é a matéria, que Jesus estava ali novamente, ele escolhe Maria de Madalena, ou Maria de Magdala. Por quê?
porque durante todo o tempo que essa mulher esteve com Jesus, ela foi fiel aos seus ensinamentos, e ela mostrou e provou que nós podemos sim, mesmo quando estamos vivendo num momento de viciações, porque o vício em nossas vidas não é só aquele ou lícito ou ilícito, né, das drogas, das coisas que nos fazem mal, lícitas ou não, que nos viciam. Também o nosso comportamento, se não tomarmos conta dele, cuidado com ele, também pode nos levar a viciações. E assim acontece com muitas de nós, que não nos alertamos para esse momento da viciação na vida fácil, no sexo de qualquer forma, nas ilusões da vida, nas ilusões muito grandes que às vezes nós formamos, da vaidade, do dinheiro fácil, da comodidade, enfim, esse tipo de viciações que adquirimos são, como diz o Evangelho, a doutrina espírita, um dos mais difíceis de nós transformarmos, de nós mudarmos, de nós tirarmos das nossas vidas. Eles entranham, eles são tão fortes que nos tornam aquilo. E seguimos. E quando saímos dessa vida, continuamos. E às vezes voltamos e continuamos. Então, há de se ter uma força de vontade muito grande para se sair de qualquer vício. Alguma pessoa, qualquer pessoa que nós conversamos, que conseguiu esse feito, abençoado por Deus e pela sua vontade, porque eu sempre falo isso, Deus nos ajuda pelos canais que Ele forma para chegar até nós, que por esses canais Ele nos manda a força, a resistência, a perseverança. Mas quem vai fazer o trabalho somos nós. Então, graças a nós, a nossa perseverança, a nossa força, e a esse Pai maravilhoso de extrema justiça, nós somos muitas vezes abençoados por nos transformarmos e deixar os vícios para trás e seguirmos a nossa vida. E esse vício, como era o de Madalena, onde ela tinha tudo de uma maneira muito fácil, tudo era bom para ela, porque ela era bajulada, ela era visitada por pessoas muito influentes e importantes na sociedade, o dinheiro chegava de maneira muito fácil, o tanto que ela precisasse ou quisesse, ela tinha tudo, beleza, juventude ainda, mas e o seu coração? E sua alma, como estava aquela situação de vício ainda? Estava só na matéria. E ela tinha o seu coração sempre aos saltos, sempre triste, porque ela não gostava da vida que levava. Ela ouvia falar já de Jesus e queria conhecer esse mestre querido. Ela sabia que todo aquele amor que ela tinha ali era um amor de mentira, passageiro, de interesses, e que o amor verdadeiro era aquele que o mestre estava ensinando. E ela não conhecia. Ela se sentia muito só, mesmo dentro de todo aquele luxo, de toda aquela paparicação, ela se sentia muito só, porque ela sentia que aquilo não era amor. O amor verdadeiro é aquele que o mestre estava ensinando, e ela queria conhecê-lo. E um dia ela vai ter com Jesus, dentro da casa de Simão Pedro. E ali, já o seu coração já estava sendo preparado, e ela se apaixona por todas aquelas instruções que vêm do mestre querido. Cai aos seus pés e diz a ele que agora ela era uma serva sua. E não tinha mais servos, e sim ela era uma de Jesus.
e quer ficar com ele, e fica com ele, trabalha com ele, viaja e sai, peregrina, e assim a sua vida muda totalmente, e ela tem os mesmos problemas que teve a Joana quando seu marido morre e ela fica sem nada. Madalena agora também sente essa situação que chega, bate a sua porta, e ela conhece um outro lado da vida que ela até agora não conhecera. Mas ela persevera. Vai trabalhar em funções humildes, porque ela não sabia fazer outra coisa também, mas ela continua discípula de Jesus, vivendo com Jesus, embora ela tenha sido muito humilhada pelos próprios discípulos de Jesus, que não a queriam no meio, porque eles achavam que ela era uma pecadora, não podia. Eles ainda, apesar de tudo que já conheciam, ainda conservavam aquelas velhas ideias da doutrina que vinha com eles de anos e anos, daquelas leis mosaicas, daquelas leis judaicas que era o que existia para todos eles, e o medo das autoridades era exatamente isso, que o povo começasse a deixar de lado aquelas leis, a seguir aquelas leis em função do que Jesus estava trazendo. Madalena então segue os discípulos até o dia em que Jesus é levado para a cruz e nos deixa. Passado 2 dias, é ela quem recebe a visita de Jesus quando ela vai. Alguns autores dizem que ela estava só, outros dizem que ela estava com Marta, aquela que tinha a irmã Maria, que eram irmãs das duas de Lázaro, aquele que Jesus ressuscita, né? Que também nós podemos trazer para a nossa história e contá-las como mulheres maravilhosas que andaram com Jesus, estiveram com Jesus, seguiram seus ensinamentos e trabalharam com ele, foram beneficiadas por ele também. Alguns dizem que Marta e Maria de Magdala estavam ali na hora que Jesus volta e fala com ela. Alguns dizem que ela estava só, não tem importância isso. O que é importante é que Madalena estava ali, viu a Jesus, saiu depois para contar para todos que Jesus não tinha morrido. Ele estava vivo e falou com ela e pediu que todos continuassem aquilo que ele veio nos ensinar, aquilo que ele havia começado entre nós, que continuássemos. A vida vai passando, tudo vai correndo e acontece que esses discípulos de Jesus que estavam ali em Jerusalém ainda, que foram aonde Jesus ficou no Calvário, naquele madeiro infame, eles são dispersados pelo mundo. Cada um vai para um lado para continuar a divulgação do Evangelho. E ela pede a eles, porque aí ela se sente só. Ela pede a um deles, acho que Simão Pedro, que deixe que ela vá junto, porque ela também era uma discípula. Ela também queria continuar divulgando a boa nova. E eles não deixam, porque ela não era benquista junto deles. Eles, infelizmente, ainda tinham esse pensamento. E ensinado a ela que se modificasse a si mesma, antes de pensar em modificar o irmão, assim como ensinou a Joana de Cusa, que todos nós temos esse trabalho a fazer, nos preocuparmos conosco, com aquilo que nós sentimos, com aquilo que vem para nós e que às vezes bate diferente. É trabalho nosso a modificação, e não o que veio do outro. Sim, como nós recebemos, é que nós temos que modificar. Então, não importava que não quisessem ela junto. Importava, sim, o que é que ela ia fazer agora. Era nisso que ela tinha que pôr atenção e trabalhar. Então, ela vai. E começa a sua jornada exatamente com um grupo de leprosos que, nesse momento, entram na cidade de Jerusalém, que haviam sido mandados embora da cidade onde eles moravam.
Os leprosos, os doentes daquela época, não paravam muito nas suas cidades, porque as pessoas tinham medo, né? Até que, no fim, mais para frente, eles fazem um leprosário, eles fazem um local só para que eles fossem recebidos. Então, Madalena ali vê a oportunidade dela de se juntar a um grupo, estar junto de novo com pessoas para não se sentir só. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou trabalhar com quem precisa. Eu vou fazer o que Jesus veio fazer. Jesus não veio para os grandes ou para aqueles que já sabiam, que já conheciam. Ele veio para aqueles que necessitavam. E é o que ela faz. Se coloca junto com aquele grupo. Inclusive, eles, quando entram na cidade, eles não sabiam que Jesus já tinha nos deixado. Eles perguntam por Jesus, que eles vieram atrás dele. E ela diz que, infelizmente, Jesus já não estava conosco, mas que ele tinha deixado os seus ensinamentos e que ela podia transmiti-los. E assim ela faz. E ela começa a conversar com eles, chama o grupo todo para baixo de uma árvore muito, muito frondosa, onde eles estavam abrigados do sol, onde tinha água que tinha uma nascente. E ali ela começa a contar as histórias do Cristo, as suas lições todas, e eles vão ficando calmos, eles vão ficando mais tranquilos, mais seguros de que estão agora no lugar certo, que aquela seria a líder deles, que eles não podiam mais deixá-la, e ela também não queria mais deixá-los, e assim eles ficam até o dia em que dali da cidade de Jerusalém também eles são enxotados. Não podiam ficar ali. E vão lá para bem mais longe, em Jerusalém mesmo, mas bem longe, arrumam um lugar, arrumam um canto lá, e lá eles ficam. E Madalena continua fazendo, trabalhando no bem, curando, ajudando a curar um, melhorar a situação do outro, curando as feridas, e contando as histórias de Jesus, amenizando os corações daqueles aflitos. Até que, um dia, ela também começa a perceber em sua pele os sinais daquela enfermidade que assolava aqueles irmãozinhos que ela cuidava com tanto amor. Mas ela não se preocupa. Ela vai em frente. Agora ela sabe que aquele corpo é matéria, é da natureza, e ia ficar ali. Mas ela, espírito que era, ia ascender, ia para junto de Jesus, se assim ele o quisesse. E assim foi feito. Numa noite, ela está muito fraquinha, já bem no finalzinho da sua vida, quando ela ouve em sonhos, Jesus lhe dizendo: minha irmã, chega a sua hora de partir. Eu vim te buscar, vamos comigo. Estás pronta agora? Fizesse tudo o que podia para resgatar. Lembra-te que eu falei um dia? O amor cobre uma multidão de pecados. Assim aconteceu contigo. Agora vamos partir. Tens muito trabalho para fazer em outras esferas. Vamos recomeçar. E assim termina a história também dessa grande mulher, linda mulher, que deixa para nós que quando a gente pensa que com todas as facilidades que temos hoje, de igualdade, que é a situação mais importante que nós chegamos, as mulheres, e de igualdade em todos os sentidos que nós estamos. Ainda assim, nós encontramos muitas dificuldades por sermos mulheres. Imaginem, naquele tempo, viver. E ainda por cima, se adaptar, se entregar a uma história toda nova que estava chegando e que vinha totalmente contra aquilo que já existia e era muito sério, muito forte. Para terminar, bem rápido, porque nós estamos em cima da hora, mas eu não podia deixar de trazer a história de Maria Santíssima, a mãe do próprio Nazareno. Essa mulher
que não teve que se transformar como as outras dentro dessa história. Não foi, a história de Maria não foi uma história de resgates ou de transformações, de lutas pelo seu melhoramento, mas foi uma história de abnegação desde o início, desde quando ela recebeu o aviso do anjo que ela ia ser mãe de um espírito especial. E ela se dedica totalmente a ele, entende o seu filho totalmente, teme por ele, pede a Deus por ele toda a vida, porque tinha medo das consequências daquilo tudo que Jesus estava fazendo, desde pequeno, desde menino. Agora, nesse momento, ali, ajoelhada nos pés de Jesus, preso àquela cruz, Maria e algumas outras mulheres também, homens, só tinha João junto de Jesus naquele momento. Os outros todos tinham desertado. Não vamos julgá-los, não é nosso julgar, mas nós temos que contar a história. Todos os outros homens tinham abandonado com medo, que aquele momento era muito perigoso mesmo. Ninguém conhecia Jesus, ninguém tinha nem ouvido falar dele. O único que estava ali, aos pés da cruz, junto com Maria, era João, o evangelista. Contava com uns 15, 16 anos, era um menino, o discípulo amado de Jesus, que Jesus tinha muito amor por ele ser uma criança e já tão forte dentro daquela doutrina. Ele chega, põe a sua mãozinha no ombro de Maria e diz para ela que estava com ela. E Jesus, já quase partindo, ainda diz: mãe, esse é o seu filho. Filho, essa é a sua mãe agora. Jesus ainda abençoou aquilo tudo, colocando no coração deles o alento de que um tinha ao outro agora, não estavam só. Podiam continuar a missão deles. As outras mulheres que também seguiam sempre Jesus, mais atrás, Maria e João. E Maria agora nesse momento se lembra de toda a sua vida. Dos momentos lindos que passou, dos momentos de alegria que teve com o nascimento desse mestre divino, naquela manjedoura onde quem agasalhou seu filho foram aquelas ovelhinhas, aqueles animais que vinham para a manjedoura, para aquele estábulo para se abrigar da noite. A visita de 3 guardadores de ovelhas também, que eram os pastores. A humildade total. Sempre seguiu Jesus. Desde pequeno, quando ele pegava pela mão das pessoas na rua, levava para dentro da carpintaria de José, para que eles tivessem um momento de descanso, que era a passagem, a rua deles ali era passagem para outra cidade, um copo d'água, um pão. Jesus sempre fez isso e ela agora se recordava. Ela se recordava de todos os momentos lindos que passou ao lado desse anjo. E ela, então, vai se entregando junto com João, chorando e pedindo a Deus que estivesse com seu filho querido. Porque ela não entendia, porque aquele homem bendito estava pregado naquela cruz. Ela não conseguia entender. Mas o seu coração estava sereno por tudo que ela ouvira de Jesus a vida inteira. E ela continuava o seu caminho. Anos depois, João arruma para ela já uma casinha, lá nos arredores de Éfeso, que era uma cidadezinha que não tinha muita confusão de cristãos serem perseguidos, e ali ela continua trabalhando na sua missão, atendendo as pessoas que por lá passavam também, na sua casa, que depois ganha o nome de Casa da Santíssima, porque ela abrigava, cuidava, curava, dava pousada a todos que precisassem.
até o último dia de sua vida, quando o próprio Jesus vem buscá-la. Ela já muito velhinha também. E ela vê aquele mendigo entrando, ela pensa que é um mendigo como outro qualquer, e ela pede que entra, e ele então diz, ele impõe as mãos para ela e diz que precisa dela, e ela vê que tem marcas iguais às do seu filho. E naquele momento, ela quer se ajoelhar aos seus pés, porque já percebe que é o seu filho que está ali, e vê as marcas também nos seus pés. Jesus não deixa que ela se ajoelhe. Ele se ajoelha e diz, mãe, o meu pai mandou que eu viesse te buscar, porque ele quer que estejas no reino dele a partir de hoje, porque tens um trabalho muito grande lá a fazer. Ela, aquela noite mesmo, ela vai embora. Ela se despede deste mundo, segue com Jesus, mas antes ela vai até o Vale dos Suicidas resgatar Judas e ainda dá uma passada em todos os sótãos, em todas as prisões onde tinha um cristão preso sofrendo, e ensina a todos eles a cantar. E naquele momento era necessário que os seus corações cantassem, dando louvor a Deus, a Jesus, por tudo que estava acontecendo, porque era uma boa nova que estava começando. E depois disso, até os nossos dias, nos é dado conta de que ela é a responsável pelo sanatório, né? É que nem um hospital onde, na espiritualidade, onde são recebidos os nossos irmãozinhos que cometem suicídio. É ela quem cuida, até hoje. Maria Santíssima, essa mãe amada de Jesus, a nossa mãezinha amada. Isso que é a Legião de Maria, né? São lindas as histórias das nossas lindas mulheres que receberam a bênção de acompanhar Jesus, de aceitar Jesus, seguir os seus ensinamentos. E até hoje, outras mulheres ficaram e continuam, mulheres que receberam também essa missão e continuam até hoje, através da mediunidade maravilhosa delas, como Ivone Amaral, como tantas outras que vêm nos ajudando a entender mais, cada vez mais, desses ensinamentos do Mestre, e também agora, com a bênção do Espiritismo, elas trabalham em favor disso. Vamos estar sempre atentas para o que nós, mulheres, estamos fazendo. Nós somos a parte mais amorosa que existe entre os seres humanos. Precisamos aproveitar isso, trabalhar com isso e por isso, para que todos um dia sejamos assim. Todos nós sejamos assim. Tenhamos essa vontade de entender o outro, de viver mais para o outro, de nos darmos mais. Todos nós, a humanidade inteira, vamos chegar um dia a esse ponto. Muito obrigada, meus irmãos, e que essa data seja sempre muito lembrada por nós todos, respeitadas, né, que somos mesmo, que Jesus esteja sempre em nossos corações. Muito obrigada.